E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para o quarto episódio, né, da série A Paixão de Cristo, a gente acompanhando os eventos finais aí do sofrimento de Cristo, desde que ele entra em Jerusalém até seu julgamento e ressurreição, que nós relembramos aí nessa época de Páscoa, da Semana Santa, não é? Que a maioria dos cristãos católicos evangélicos comemoram, né? A tradição da Páscoa, que vem lá dos judeus, quando atravessaram o Mar Vermelho, que a partir de Cristo, do cristianismo, se tornou aí a lembrança da morte e ressurreição de Jesus, que nos dá a passagem para a vida eterna. Porque quem crê e for batizado será salvo, disse Jesus. Quem não crê está condenado. Então, no episódio número 3, nós terminamos no final da quinta-feira à noite, quando os judeus levaram Jesus para ser julgado ali às pressas, de madrugada, e depois os soldados judeus começaram a bater em Jesus, a cuspir, dar bofetadas nele, né? Então hoje nós vamos pegar o quê? A partir de Marcos, capítulo 14, tá? Versículo 66 até capítulo 15, versículo 20, de forma rápida aqui essa reflexão. Você pode pegar seu celular, sua Bíblia, seu tablet, no meu caso é o leitor digital aqui, para acompanhar o que nós vamos estar lendo e refletindo aqui. Então, primeiro a negação de Pedro, depois a condenação de Pilatos. Nós vamos ver como esses dois homens aí participaram com seus pecados, com seus erros, com suas falhas nessa última semana de Cristo e aprender com os erros deles, né? Estando Pedro embaixo no pátio, versículo 66, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que você está falando. Então aqui a situação estava tão feia, né? Lembrando que a tensão de ser preso naquela época, de passar por uma pena de morte, era muito horrível. Que Pedro preferiu negar o Messias, ele sabia que era o Messias, pois ele mesmo disse que, que Cristo era o Filho de Deus, né? Preferia até deixar sua palavra de lado, que ele disse que nunca negaria Jesus, do que passar por uma situação de sofrimento desconfortante, né? Parece muito com os crentes de hoje, né? Com aqueles que vão à igreja de hoje, não querem passar por situações desconfortantes, por situações de pobreza, de doença, nada. E nem por perseguição por ser cristão, né, que as pessoas desistem, por problemas da vida mesmo, e desistem de seguir a Cristo. E continuou, e saiu para o pórtico. E o galo cantou, que Jesus tinha previsto. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez, segunda vez, duas vezes. Lembrando que está no mesmo evento, no mesmo lugar. Então, quando a pessoa está sem fé, com dificuldade de manter sua convicção em Cristo, em Deus, né? Ela vai ficar negando o tempo inteiro até ela dormir ou se arrepender desse pecado. Pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Pedro começou a praguejar e jurar. Temos algumas lições aqui dessa situação. Jesus já havia previsto isso. Então a negação de Pedro foi muito errada, né? Negou três vezes, começou a praguejar, jurar, ficou irritado porque as pessoas reconheciam ele como um seguidor de Jesus, como um discípulo de Cristo. Porque aquele que é cristão, aquele que é escolhido, aquele que é eleito de Deus, ele tem a marca do Espírito de Deus na vida dele. Então as pessoas reconhecem, a sociedade reconhece, o mundo espiritual reconhece. Mas Pedro estava em pecado naquela hora. E ele não queria ser reconhecido como um cristão, como servo de Jesus. Mas é importante a gente equilibrar a justiça e a misericórdia, que é o que se trata a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo fala da justiça de Deus contra os pecados, porque nós deveríamos pagar o preço dos nossos pecados, que são milhares e milhares e se acumulam durante toda a nossa vida, que seria um preço de morte, de sofrimento total, que foi o que Cristo passou. Mas nós não conseguimos pagar esse preço. Então entra a misericórdia de Deus, como é no caso de Pedro. Jesus havia falado: Olha, Pedro, você vai me negar, mas eu orei
por você. Então nós devemos criticar as pessoas e nos criticar e julgar também, no caso que não é errado, o julgamento sincero, mas nós também devemos ter misericórdia das outras pessoas e, no nosso caso, confiar na misericórdia de Deus para nos perdoar. Jesus sabia que Pedro ia pecar, iria negá-lo, mas Jesus sabia também que ele próprio iria restaurar Pedro e Pedro se tornaria um dos maiores líderes da igreja, né? Então, continuando, versículo 72, no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Lembrou aí da profecia de Jesus. E caindo em si, começou a chorar. Então Pedro, ao contrário de Judas, que suicidou, ele se arrependeu, né? Correu, porque teve esse equilíbrio da justiça e da misericórdia. Então, entrando aqui no capítulo 15 agora, né? E entrando aqui na sexta-feira de manhã, a sexta-feira da paixão de Cristo, e que Jesus é julgado, crucificado e morto. Então, quem teve um papel fundamental nesse julgamento de Jesus foi Pilatos. Muita gente acusa só os judeus. Ah, os judeus mataram a Cristo. Os judeus mataram o Messias, né? E muita gente é antissemita. O próprio Martinho Lutero, ele tem escritos antissemitas que inclusive influenciaram Hitler, né? Mas não foram só os judeus. Nós vemos aqui que os romanos tiveram um papel fundamental na morte de Cristo. E também tem o fato de que ninguém poderia matar a Cristo, porque ele era Deus, ele era o autor da vida. Ele entregou a sua vida. Mas judeus e romanos juntos, quer dizer, o povo de Deus do Antigo Testamento, mas os gentios que iriam se tornar também a igreja do Novo Testamento juntos, né? Consentiram na morte do Messias, na morte de Cristo. Então todos nós participamos desse pecado. Então Marcos 15, acompanhei. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos, que era o governador judeu da província da Judéia da época, designada pelos romanos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso, porque essa era a acusação, né? Que Jesus estava se proclamando o rei dos judeus. Mas não era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava se proclamando muito mais do que isso. Era o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Então Jesus respondeu: você que está dizendo isso, não sou eu. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Então olha aí, Jesus diante de Pilatos, e os outros evangelhos, principalmente João, exploram muito bem essa situação de que Pilatos se admirou com Jesus, porque os judeus estavam apresentando apenas acusações falsas contra ele. Pilatos, percebendo isso, instigou Jesus a falar alguma coisa. Mas lembrando novamente da profecia que a gente lembrou lá no episódio 2, né, com o cordeiro mudo ele foi levado ao matador. Então Jesus deixou seus acusadores falarem, e ele não se defendeu de nenhuma dessas acusações mentirosas, que Pilatos percebeu. Falou: Senhor Jesus, tu não falarás nada, tu não vai dizer nada. O Evangelho de João traz alguns outros diálogos de Jesus e Pilatos, que Pilatos pergunta para ele o que é a verdade. A mulher de Pilatos teve um sonho com Jesus e avisou Pilatos. Jesus vira para Pilatos e fala, Pilatos disse para Jesus: olha, eu tenho o poder de te matar. Jesus disse: nenhum poder teria sido lhe dado se dos céus não tivesse vindo para você esse poder. Jesus disse: pior pecado tem aquele que me entregou, ou seja, Judas Iscariotes, os discípulos que abandonaram, os judeus que o condenaram, né? Então, continuando aqui. Ora, versículo 6. Por ocasião da festa, era o costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com os rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume.
E Pilatos lhes respondeu, dizendo: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem sabia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse de preferência Barrabás. Então olha só os sacerdotes, capaz que não apenas Judas Iscariotes, mas os sacerdotes, também influenciados por Satanás, têm essa ideia maligna, já que Pilatos não queria condenar Jesus, o que eles fizeram? Incitaram a multidão a pedir a Pilatos que soltasse um judeu, porque na Páscoa ele fazia isso. Soltasse um dos presos judeus. Incitaram a multidão a escolher o outro preso, que era Barrabás. E aqui Pilatos mostra o coração desses judeus ao dizer que eles estavam com inveja. E por isso Pilatos não queria condenar Jesus. Continuando aqui então, os judeus conseguiram que a multidão escolhesse Barrabás. Barrabás era um assassino. Barrabás, ele matava romanos e estava preso por causa disso. Mas mesmo assim a multidão, levada por um ensinamento errado. O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Porém eles gritavam cada vez mais: crucifique-o. Percebe aqui o silêncio? Que mal fez ele? Essa pergunta de Pilatos é crucial. Que mal fez Jesus? Nenhum. Nós que fazemos o mal. Nós, seres humanos, que erramos. Muitas pessoas perguntam: tantas pessoas passam fome, tantas pessoas morrem nesse mundo, Deus não existe. Não. Muita tragédia, as crianças morrem de fome, as pessoas morrem de fome por maldade humana. Porque alimento há suficiente para todo mundo. Mas o nosso sistema é sempre um sistema de opressão, de exploração, de escravização. Então, que mal Jesus fez? Nenhum. Ele não faz mal nenhum, não fez. Então, Jesus estava morrendo inocentemente pelo mal que nós fazemos. Mas os judeus gritavam: crucifique-o. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então, Pilatos também, em que outro evangelho vai dizer que ele lava as mãos, Pilatos também não foi inocente aqui. Pilatos também fez Jesus sofrer, o Messias sofrer, o Filho de Deus. Ele mandou açoitar Jesus antes dele ser crucificado. Para quê? Para satisfazer os judeus, porque Pilatos tinha um compromisso político. Pilatos estava pensando em si. Se os judeus estavam pensando em todo o povo, em continuar controlando a nação, Pilatos estava pensando em si mesmo, em não ter problemas, em não ter dificuldades, nem com os judeus, nem com os superiores. Quantas pessoas não servem a Deus porque só pensam em si, porque querem viver dessa forma, porque não querem se submeter a nada. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Continuando então, finalizando até o verso 20, esse episódio. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Para quê? Olha só que coisa maligna, que satânica. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. Nós temos que meditar, porque nós estamos acostumados com esses versos, mas nós temos que meditar profundamente no sofrimento que isso causa numa pessoa, tanto de forma psicológica quanto de forma física. Puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Imagina aqueles espinhos penetrando ali na sua cabeça, entrando na sua cabeça. E toda aquela zombaria. E os saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Além de pôr a coroa de espinhos, batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele de novo. Os judeus já haviam feito nisso. E pondo-se de joelhos, o adoravam. O adoravam zombando dele. O adoravam criticando ele. Então, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então, conduziram Jesus para fora a fim de o crucificar. Então, a gente encerra aqui o episódio 4 dessa série, sempre lembrando você. Essa série para levar você a ter mais amor pela Bíblia, pela palavra de Deus. E nessa em especial, lembrar você de meditar no sofrimento de Cristo por nós. Ninguém passou isso por nós. Maomé não fez isso em nome da sua religião, mas manda as pessoas matarem e morrerem, né? Mas Jesus não. Jesus passou todo esse sofrimento por nós.
foi zombado pelos judeus, pelos soldados judeus, foi zombado pelos soldados romanos, foi espancado, foi cuspido, colocaram uma coroa de espinhos, né, e entregaram para ele ser crucificado, que era a pior das penas de morte, a pior pena de morte considerada em toda a história da humanidade. Então, por isso que Jesus veio na plenitude dos tempos, no momento certo, na hora certa, que ele pagaria o preço total pelos nossos pecados, tá certo? Então, depois a gente volta aí com o episódio 5, que vai ser a crucificação de Jesus, os eventos de sexta-feira ainda, a gente vai até domingo na ressurreição. Te convido a assistir os 3 episódios antes no canal Anti-JR, tá bom? Obrigado aí a quem assistiu, um abraço e até a próxima.